Minas S.A. Temporada Protagonismos. Oferecimento Gerdau. O futuro se molda. E XP. Olá, tudo bem? Hoje eu converso com Sérgio Cavalieri, presidente do Conselho de Administração do Grupo Azamar e presidente do Conselho de Administração da Codeme Engenharia. Essa empresa que tem 94 anos, nasceu em Belo Horizonte, de pessoas visionárias e muito inspiradas por uma matriarca. Então a gente tem muita coisa aqui para falar sobre essa grande empresa que é o Grupo Azamar e que tem aí atividades em vários segmentos. Ô Sérgio, muito obrigada por nos receber aqui na sede Denise, do grupo. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Tudo ótimo, graças a Deus. E acho que vamos ter uma oportunidade de ter boas conversas. Muita história, né? 94 anos, caminhando para 95 anos de empresa. A gente reúne muita história. Então, espero que os nossos, quem assistir, né, esse nosso podcast, se interesse e possa também tirar algumas conclusões, algumas ideias, né, para os seus próprios trabalhos. Insights, né, inspirações. Isso, inspirações tem muitas mesmo. Tem muita, né? Porque, gente, sobreviver a um mercado como o do Brasil durante 94 anos e já ter um plano para os 100 anos... Exatamente. Um tanto de crise, né? Mas vamos do começo da história. Como é que começou? Você é a terceira geração da família, né? Isso, E foi inspirado na matriarca, Dona Emília. Como que foi isso? Essa história é muito interessante, a gente sempre conta porque ela é que a Emília Wood Soares, né? A Dona Miluca, ou Vovó Miluca, para nós da família, ela que foi a grande inspiradora. Então, vou voltar um pouco mais, lá no século XIX, 1805, na segunda metade do século XIX, um inglês, William Simpson Woods, sai da Inglaterra e vai trabalhar em minas de ouro na Austrália. Fica lá um determinado tempo, não gostou de trabalhar na Austrália, do ambiente, não sei, né, não temos esses detalhes. Estava voltando para a Inglaterra, já no porto, voltando para a Inglaterra, quando um conhecido fala, não, estou indo para o Brasil, porque no Brasil tem novas minas de ouro, e estou indo trabalhar lá, é um lugar, né, país tropical, com muitas oportunidades, e ele então era solteiro e vem com esse amigo para o Brasil, chega no Rio e depois vem parar aqui em Nova Lima para trabalhar na Anglo Gold, né, atual Anglo Gold Ashanti, que na época era a mina do Morro Velho, que era dos ingleses, né, São João del Rey Mining Company, e ele então começa a trabalhar nessa empresa como almoxarife, cuidava da parte de materiais. E aí tem um desfalque no almoxarifado, algumas peças, algumas partes, desaparece do almoxarifado, isso causa um problema dentro da empresa. Ele sabia quem tinha dado esse desfalque, pediu para a pessoa, então, se denunciar, né, assumir a culpa, e a pessoa não assumiu. E aí os chefes dele falaram, não, se você é o responsável pelo almoxarifado, se você não sabe o que está acontecendo, nós vamos demitir você. Então ele foi demitido, porque não quis dedurar, né, como a gente fala. X9, né? X9 a outra pessoa. E aí ele perde emprego, tinha a casa fornecida pela Anglo Gold, pela mina do Morro Velho, né, São João del Rey Mining Company, e vai para Itabirito. E nessa altura, bom, lógico, quando ele chegou em Nova Lima, acabou conhecendo uma professora, Emília Soares, e casou, né, com a Emília com a mãe da Emília, com a Elisa, que era professora em Nova Lima. E a família então muda para Belo Horizonte, né, o William Simpson Woods, com a Elisa Pereira Lima Woods, né, e tinham 5 filhas, eram as cinco Woods, as 5 meninas Woods, né? E uma dessas Woods era a Emília, que mais tarde veio a se casar com Alberto da Costa Soares, que por sua vez nasceu em Paranaguá, no Paraná. Depois tem uma história também bastante interessante dele. E esse rapaz, eles casam, né, o Alberto da Costa Soares com a Emília Woods, passa então a se chamar Emília Woods Soares. Daí tem os 5 filhos, 2 rapazes, 3 moças. O marido da Emília Woods Soares morre também, mais cedo, naquela época, né, os homens morriam muito cedo. Ela muda para Ouro Preto, porque eles estavam morando em Itabirito, muda para Ouro Preto, para levar o filho, né, para estudar em Ouro Preto e as filhas para arranjar bons engenheiros para se casarem em Ouro Preto. E deu certo esse plano dela, né? Olha. E o Alberto Wood Soares, um dos filhos, faz engenharia, e 2 colegas, Aminta Jacques de Moraes
e Antônio Faria Ribeiro, colega de faculdade em Ouro Preto, engenharia em Ouro Preto, conhece as irmãs do Alberto, casam com a irmã do Alberto e começam a trabalhar isoladamente, cada um por si, né, nas suas empresas, na área de construção, pequenas construções para prefeituras, obras bastante pequenas, bueiros, pequenos pontilhões. E a vovó Miluca, né, a dona Miluca, Emília Wood Soares, um dia fala com os três, por que vocês não passam a trabalhar juntos, já que vocês são engenheiros, são cunhados, estão tentando a vida isoladamente, e acho que seria uma boa ideia se vocês passam a trabalhar, cooperar juntos. Eles se juntam, né, os três, formam então a empresa Aminta Jacques Moraes, Alberto Wood Soares e Antônio Faria Ribeiro, engenheiros associados, com o primeiro escritório aqui na Rua dos Caetés, aqui no centro, em Belo Horizonte. E na época precisavam de um nome, o principal meio de comunicação era o telégrafo, e tinha um endereço telegráfico para o qual os Correios enviavam aquelas mensagens, tinha uma palavra, né, um endereço telegráfico, e o Correio, então, ao receber aquela mensagem, encaminhava para aquela empresa, para aquele nome, como se fosse o e-mail atualmente, né? E aí um primo do Antônio Faria Ribeiro sugere, vamos unir as iniciais de vocês, Alberto Soares, Amitas Moraes, Antônio Ribeiro, né, ASAMAR, forma a palavra Azamar, que era um endereço telegráfico, que eles usavam aqui em Belo Horizonte quando começou o grupo. Precisava de um nome mais curto, um né? nome mais curto, como é o e-mail hoje em dia, né? Então aí vem a origem, né, dos três trabalhando em conjunto, fundam a primeira empresa, depois mudam para o Rio de Janeiro, porque na época era a capital federal, as principais obras estavam no Rio de Janeiro, e eles então mudam a sede para lá e fundam a Servienge, Companhia Serviço de Engenharia. Foi a primeira empresa oficial do grupo, uma SA, em 1937, né, bastante antiga, e passam então a fazer grandes obras para o Ministério dos Transportes, túneis, ferrovias, rodovias, barragens pelo Brasil todo. Ou seja, o Grupo Azamar começou como um grupo de construção Exatamente. pesada em obras públicas. Na década de 30, exatamente, obras públicas. O grande contratante era o governo, né, o governo federal e governos estaduais também, no caso principalmente dos DRs, né, que até hoje são muito importantes aí nessa parte do sistema rodoviário brasileiro. Então esse foi o começo do grupo, né, inspirado pela Emília Wood Soares, para o filho, os dois genros dela, né, para que trabalhassem juntos. E o grupo depois, mais tarde, acabou adotando esse endereço telegráfico, que era o Azamar, como um nome da empresa e um nome do grupo também, que é uma grande holding que congrega todos os nossos empreendimentos. Como é que o grupo voltou para Minas Gerais? Não é? Porque você falou que realmente o Rio de Janeiro era a grande demanda, não é? Não existia nem Brasília, depois, mais de 30 anos depois que foi existir. Exatamente, né? Foi em 1937, né, que eles iniciaram lá no centro do Rio. Bom, ficaram muitos anos, né, aí os três mudaram para o Rio com as suas famílias, né, por volta do ano de 36, 35, 36, e viveram lá durante muitos anos, até que, nos anos 60, na virada de 60 para 70, a construtora Servienge não estava indo bem, o mercado muito difícil, a questão das licitações de obras públicas, governos que não pagavam, não honravam os contratos. Essa história é antiga, hein, Sérgio? É antiga, é Pelo amor de Deus, gente, que é isso? É impressionante, né? Impressionante, né? Como que ela é cíclica na construção pesada? Tem até eles contam o caso, né? Os tios, né, contavam o caso, com uma determinada obra que eles fizeram, assim, terminaram com muito esforço para terminar a obra, e depois, no final, viram que a obra tinha sido paga, né? Um terço com o dinheiro que eles tinham pedido emprestado, um terço do bolso deles mesmo, um terço pelo governo. Né? Então, não recebiam, não tinha correção monetária. Não, né? Se pagava a obra. No final da década de 60, início dos anos 70, aqui no Brasil, a inflação começou a acelerar muito. E não tinha correção monetária, eram preços fixos, né? E quando os contratos muito exigentes, então quando tinha algum problema de projeto que não estava bem determinado, tinha algum atraso de obra, aquilo ali não era considerado, existiam multas, né, para as empresas. Não podia abandonar a obra. Eles sempre falaram que nunca deixaram de entregar todas as obras que eles contrataram, né, e todas muito bem feitas, com todo capricho, nunca tiveram nenhum problema de qualidade de execução. Esse cuidado com a imagem da empresa, com o nome, né, sempre foi uma constante no grupo. Exatamente. E nessa época eles desenvolveram, acho que o grupo é um grupo que se preocupa muito com a parte humana da empresa, né? A gente quer desenvolver negócio, empreender, fazer negócios inovadores, negócios diferenciados, com muito cuidado, com muita engenharia,
Mas assim, a preocupação principal são sempre as pessoas, né? E todas as pessoas, os colaboradores, os clientes, os fornecedores. E eu sempre assim, tive isso assim, com uma certa curiosidade, né, de saber como é que tinha aparecido esse espírito, né? E eu acho que por duas razões. Primeiro, a origem católica do grupo, que é um grupo, a Emília Wood Soares era muito católica, apesar, né, do pai ser inglês, né, não sei qual era exatamente a religião dele. Talvez geralmente não, anglicano, não seria né? anglicano, Igreja... Mas a Emília Wood Soares era muito católica e criou toda a família nesse ambiente católico, e essa questão do respeito às pessoas, dignidade da pessoa, né? Da ética. Né? Então, acho que esse foi um motivo, né? Os próprios valores da Igreja Católica. E a outra questão da parte de construção, porque nessa época as construções eram muito no interior do Brasil. Então, eram acampamentos, né, dos trabalhadores, abrigando ali 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, né? Largavam suas famílias, iam morar no acampamento, trabalhar ali durante o ano inteiro, só saíam na época de férias. Então, eles tinham que dar todo esse suporte na parte de alojamento, na parte de refeição, banheiro, higiene, saúde. E não tinham como as obras performarem bem se os colaboradores não tivessem satisfeitos e se não tivessem boas condições para trabalhar. Porque tudo era executado muito ainda na base da mão de obra mesmo, do esforço humano e esforço animal. Tinha essa quantidade de máquinas que tem eles foram hoje, os primeiros importadores de máquinas para mecanização da construção pesada no Brasil. Foram pioneiros nesse aspecto também. Então, acho que isso criou essa preocupação com as pessoas e aliou a questão dos valores, né, da família, principalmente a questão da religião católica, com essa questão de ter que lidar com as pessoas, ter esse cuidado com as pessoas. Interessante que agora há pouco tempo, dias atrás, a minha irmã, fazendo esvaziando a casa dos nossos pais em São Paulo, me mandou um convite, que era um convite da empresa, da Servienge, convidando para a primeira comunhão dos filhos dos funcionários. Olha Quando eu vi aquilo ali, achei assim, impressionante, né? Como é que eles conseguiram ter essa simbiose, vamos chamar assim, com as famílias, né? E de levar essa questão da religião, do espírito, da parte espiritual, e conseguirem fazer com que os filhos dos funcionários fossem batizados primeira comunhão. Era as duas solenidades, né? Que cultura, né? Faz parte da cultura e dos valores do grupo, né? Isso está presente até hoje e conecta muito com a parte da DCE, que nós vamos falar um pouco mais para frente. Né? Sérgio, vou aproveitar... Mas você tinha que perguntar depois da volta para BH. Que aí teve essa guinada, né? Vamos voltar para Minas. A Servienge pediu concordata, estava com dificuldades financeiras para poder honrar, pagar as contas, né, dos funcionários e fornecedores, pediu concordata, conseguiu cumprir toda a concordata no período que foi estabelecido na época, e nessa época, coincidentemente, um tio, junto com um dos fundadores, o Amitas Jacques de Moraes, o Amitas era o mais empreendedor dos três, né? Tem uma característica interessante dos três fundadores, que o Amitas era o grande empreendedor, aquele visionário que saía visitando, adorava a parte de sempre tem né? mineração, que é mais metalurgia, né? Como avançado. Ele veio da região do Vale do Aço, então ele conhecia, o irmão dele foi um grande geólogo no Brasil, Luciano Jacques de Moraes. Os geólogos, os engenheiros de Minas que vão nos ver, né? Certamente lembram, os mais antigos, né? Lembram desse nome, né? Luciano Jacques de Moraes. Então, o doutor Amitas falava assim, às vezes ele pegava uma pedra, assim, limpava e lambia a pedra para sentir o gosto da pedra. Batia a pedra para ver a dureza, né? Tentar entender o que era aquela pedra. Olha. Então, ele praticamente descobriu nas jazidas de calcário no norte de Minas. Foi a Pirapora, era um jantar do Rotary, em Pirapora, e ele comunicou que ele falou, tem em Januária. Januária tem umas jazidas importantes de calcário, eu vou implantar aqui uma fábrica de cimento e vou distribuir o cimento pelo Rio São Francisco para chegar para o Nordeste do Brasil. Olha só, a visão dele, hein? 1958, 59. Aí, quando ele voltou para Montes Claros, um engenheiro chegou para ele e falou, doutor Amitas, queria dar uma ideia um pouco melhor para o senhor, uma ideia melhor para o senhor. Em vez de só implantar a fábrica em Januária e transportar o cimento pelo Rio São Francisco, o Rio São Francisco não tem uma navegação ainda implantada, estabelecida, a vazão do rio altera muito, a navegação é muito difícil. Ele fala assim, em Montes Claros tem jazidas tão boas ou melhores quanto de Januária, e a Estrada de Ferro está chegando aqui em Montes Claros e o senhor vai poder mandar o cimento por ferrovia, que é muito mais confiável do que por navegação fluvial. E uma logística mais favorável, né? Favorável, mais em conta, né? Mais para vir para o Sudeste e depois também a ferrovia chegou até o Nordeste também. E aí o Amitas Jacques de Moraes, junto com outro tio, né, sobrinho dele,
desenvolver esse projeto de fábrica de cimento em Montes Claros, e a fábrica de cimento Montes Claros, Matsulfo, né, Companhia Materiais Sulfurosos Matsulfo, substituiu a Servienge como principal negócio do grupo. E aí, naturalmente, o grupo então voltou para Belo Horizonte, com a fábrica em Montes Claros. Uma cimenteira, né? Com a cimenteira em Montes Claros, o grupo voltou para Belo Horizonte e iniciou uma nova etapa de prosperidade, assim, de grandes avanços no grupo, que a gente chama da segunda fase do grupo, quando entra, inclusive, a segunda geração. Sabe? Então, teve cada fase do grupo teve uma geração à frente dos negócios. Né? Aí veio essa fase do cimento. Montes Claros, aí muita diversificação. A Central Beton, que era uma concreteira que usava o cimento para fazer o concreto pré-misturado. A Ela Transportes, que era uma transportadora rodoviária, que usava também então, as rodovias para transportar o cimento para o sul, para o nordeste, sudeste, né, para o centro-oeste. E outras empresas. Depois entramos também na área de reflorestamento, porque houve a crise de petróleo nos anos 70, e o petróleo ficou muito caro. A fábrica de cimento era uma grande consumidora de óleo e combustível, e foi obrigada a substituir por outra fonte de energia. A maioria das fábricas de cimento naquela época utilizaram o carvão mineral vindo lá de Santa Catarina. Mas para trazer aquele carvão mineral de Santa Catarina até Montes Claros, caríssimo, era inviável. Né? E o carvão brasileiro sempre foi um carvão muito pobre, com muita cinza, então precisava transportar uma quantidade muito grande de carvão para o que a fábrica necessitava. E aí foi mais um projeto pioneiro que nós desenvolvemos a utilização de carvão vegetal moído nos fornos de cimento. Foi a primeira fábrica do mundo a funcionar 100% com carvão vegetal. Né? Olha, então ficamos livres do óleo combustível e aí passamos a necessitar de ter o carvão, ter a floresta para fazer o carvão e abastecer a eucalipto, fábrica. Né? Eucalipto, né? Grandes áreas de plantio de eucalipto. Que tem muito então, em Minas, né? O norte muito de Minas propício. sempre foi muito propício, que são depois, com o desenvolvimento da tecnologia, né, para o eucalipto, foi desenvolvido espécie que se desenvolve muito bem no norte de Minas. Então nós tivemos essa fase também de reflorestadora, produtora de carvão, e aí entramos também para a área agropecuária, também na cidade de Equitaí, entre Montes Claros e Pirapora. Tivemos um grande projeto de irrigação, com pivô central, com plantio de cana-de-açúcar, mini destilaria de álcool hidratado, né, que é utilizado. Também, o Brasil estava numa fronteira, exatamente, uma nova fronteira energética, né? Porque teve a crise do petróleo, apareceu o álcool, então a gente viu ali uma oportunidade também de desenvolver o álcool naquela região, né, no cana-de-açúcar e álcool. Mas não foi uma boa ideia, não. Nós não fomos bem-sucedidos. É um negócio bem complexo, né? E ele precisa ser verticalizado, senão não tem... Foi um grande aprendizado para nós também, né? Porque a gente já tinha feito muita coisa, né? Construção, fábrica de cimento, concreteira, transportadora, mineração, e a gente começa a ficar assim, um pouco autossuficiente, achando que dá conta de fazer tudo. E que dá certo em qualquer tipo de segmento. Não é assim, né? Porque a parte agro, né? Eu, pelo menos, tomei conta do negócio lá durante um bom tempo, não consegui gerar resultados, depois nós vendemos essa fazenda com tudo que estava ali, que produzia, né? Mas eu entendo assim, o agro, a pessoa tem que ter nascido no meio do agro, tem que entender de clima, de tempo, de pragas, de chuva, né? Então nós éramos assim eminentemente urbanos, né? Então não tínhamos não tínhamos o pé na lama, vamos chamar assim, né? Tínhamos o pé na lama na engenharia, mas o agro, engenharia é uma ciência exata. O agro é quase exata, mas não é exata. Não, é uma fábrica a céu aberto. Depende de São Pedro, depende pragas, da seca, da praga. Exatamente. As margens são muito curtas, né? Então qualquer coisinha tira do prumo ali. Na época o agro não tinha esse charme que tem hoje. Né? Hoje o agro brasileiro é um charme global, né? O agro é pop, né? Aquela propaganda que o setor agro faz. O Brasil espetacular, é o maior né? exportador de carne do mundo, né? Conseguiu ultrapassar grandes players açúcar, aí. Né? Carne bovina, carne suína, carne de frango, é um espetáculo, né? Mas naquela época o fazendeiro era pouco prestigiado. Tudo mais difícil. A gente ficava na mão dos atravessadores, que compravam dos produtores, levavam para ser comercializado. A maior parte da margem ficava com esses intermediários. Né? Ou seja, tem que ter humildade também para entender que não está dando certo naquele setor, naquele segmento e sair, fazer um desinvestimento. Exatamente. Senão a empresa morre. E na época, assim, a questão agro estava tão difícil, nós colocamos a empresa à venda, né? E ficamos muitos anos para vender. Não conseguimos vender, difícil, né? Comprador. A situação estava tão nebulosa no Brasil que estava até difícil. Era um projeto muito bem implantado, com canais, mais de 20 quilômetros de canais de irrigação. Nossa, que investimento, tinham 19 né? pivôs centrais, né?
e confinamento de gado, a parte de energia, né, com Era uma produção totalmente integrada, então, né? Ali, lavoura, floresta. Porque a parte do bagaço da cana se pecuária, vê de alimentação para o gado no confinamento, né? E o resíduo também da cana-de-açúcar era colocado na parte de irrigação, né? Que era a vinhaça, né? O vinhoto, mas não demos certo naquele negócio. Aí conseguimos permutar essa fazenda por um loteamento aqui em Sarzedo, em Minas Gerais, pau a pau, né, vamos falar assim, né? A pessoa que tinha o loteamento gostava muito de fazenda e nós não tínhamos gostado de fazenda e gostávamos de loteamento. Foi uma troca mesmo, um escândalo. O loteamento e deu muito certo. E até um dos acionistas, um tio, falou que foi o melhor negócio que nós fizemos na vida, foi aquele loteamento aqui em Sarzedo, que foi muito bem feito e bem entregue lá. Isso foi em que ano, Sérgio? Isso foi por volta do ano 1990. Por aí. A gente pode dizer que aí foi o início, um embrião da CESUL, que é verdade. É aí uma das maiores empresas de loteamento, a maior da América Latina, né? 27 milhões de metros quadrados. A gente já tinha começado em Montes Claros já com um loteamento numa área que nós tínhamos comprado para servir como garagem para ela transportes. Depois vimos que esse local não era adequado para, né, colocar os caminhões lá para servir de garagem, oficina de manutenção. Compramos um outro terreno e ficamos com esse terreno disponível. Fizemos lá um empreendimento imobiliário, fomos muito bem sucedidos, aí deu realmente esse estalo para essa área de desenvolvimento imobiliário, como a gente chama hoje, né? E atualmente o nosso principal negócio é realmente a CESUL. Nós somos sócios lá junto com a Barbosa Melo e com o grupo Tangará, da antiga Alicerce, né? Já tínhamos também parcerias com a Alicerce no desenvolvimento imobiliário de prédios, escritórios, prédios residenciais, e estamos juntos agora na CESUL com outros acionistas também, mas essas três empresas têm cerca de 80% de participação na CESUL, que atualmente é o nosso maior projeto. Como você falou, na região antiga, conhecida como Alphaville, né, aqui de Belo Horizonte, Alphaville ali na Lagoa dos Ingleses, Nova Lima. Nova Lima, um pedacinho de Itabirito, a maior parte de Nova Lima. E ali é um projeto de longo prazo, né? Como é que vocês foram fazendo aquilo ali? Vocês foram comprando os lotes ao longo dessas décadas aí, desde a década de 90, para chegar a 27 milhões de metros quadrados? Ali tiveram outros empreendedores anteriormente, o próprio Alphaville, né? A marca, quando começou, lançou, né, com muito sucesso o primeiro empreendimento. Depois vieram mais duas empresas de São Paulo tentando desenvolver, não conseguiram, não foram bem sucedidos. E com muito custo a gente conseguiu realmente organizar todas essas glebas, né? Porque muitas glebas tinham sido dadas em hipoteca em financiamentos para essas incorporadoras anteriores. Então tinha muito problema ali para ser negociado com os bancos. Para regularizar toda essa enorme área de 27 milhões de metros quadrados. Conseguimos resolver, levamos anos para resolver, negociar com os bancos, com os credores, e conseguimos então reunir essa grande gleba. E estamos investindo lá desde o ano 2010, 2011, já, né, agora com essa nova bandeira da Centralidade Sul, né, que veio lá da época quando teve um planejamento de Belo Horizonte, foram se identificando as regiões, né? Então, Centralidade Norte, que é a região lá do vetor norte do aeroporto de Confins, né? Uhum. A Centralidade Sul, saída para o Rio de Janeiro, lá na Lagoa dos Ingleses. Que é onde vocês onde nós estamos ali. Estão desenvolvendo. E é incrível aquilo ali, a gente fala, assim, é o maior projeto de área contígua na América Latina, né? Os 27 milhões de metros quadrados, essa área é maior do que a área interna da Contorno, só para a gente poder ter uma comparação com o que era, como Belo Horizonte começou, né, que era a área da Contorno. Tem uma área pequena, né, a capital, né? E lá é uma área maior do que a área interna da Contorno. Então lá nós já temos o master plan muito bem elaborado pelo Jaime Lerner, que é aquele grande né, urbanista brasileiro, já falecido, né? E então nós temos toda a área planejada, então nós temos lá em nossas mãos a grande oportunidade e responsabilidade de desenvolver uma nova cidade. Ali vai ser uma nova cidade. Vai. Né? Hoje tem os condomínios residenciais, já tem alguns prédios instalados, tem comércio, e ali vai ser uma grande cidade. A grande cidade tem que ter tudo, né? Tem que ter comércio, tem que ter pequenas indústrias, escolas, hospital, universidade, toda a infraestrutura para os moradores daquela região. E, lógico, claro, casas mais caras, bairros mais simples, para abrigar também as pessoas que estão trabalhando ali. Mas tudo planejado, tudo não é, planejado, Sérgio? Exatamente, tudo planejado. E o nosso desafio é assim, cada ano que passa, o metro quadrado e cada vez valorizando mais naquela região. E ele vai ser valorizado à medida que a gente tiver esse juízo, né, de
e de conseguirmos fazer esse progresso dentro dos padrões que foram estabelecidos. E existe uma harmonia muito grande entre os acionistas com essa visão de cada ano estar agregando mais valor àquela região e construindo uma cidade ali com o que todo mundo gostaria de viver, né? Com meio ambiente, com natureza, trânsito bem planejado, todo o sistema viário, a questão né, onde é residência, onde vai ter edificação, né, área multifamiliar, área comercial, área de pequenas indústrias que não são poluidoras, né? Uma quantidade muito grande de área verde por habitante, né? Metro quadrado de área verde por metro quadrado de área construída. Então, isso tudo está planejado, está estudado. Como é que ele está avançando assim, ao longo dos anos, dos próximos anos, esse master plan? Como é que está a gente tem um desenho de construção, geral, né? de parcerias para construir isso tudo? Né? O que nós somos lá, nós somos os licenciamentos. Para cada novo empreendimento, nós temos o licenciamento demorado, geral, né, da área toda. Já está todo aprovado? Para cada empreendimento, você tem que fazer um novo projeto, apresentar o projeto para a Nova Lima, aprovar um novo projeto para ser construído. E lá nós somos assim, nós procuramos trazer, então, as empresas construtoras para que sejam nossas parceiras, como donos do terreno, para juntos, então, fazermos os empreendimentos imobiliários. Então, os condomínios residenciais já foram instalados, agora temos lá 4 torres que estavam paradas, foram iniciadas pelo antigo proprietário da área, retomamos essas 4 torres, e já lançamos, foi muito sucesso de venda, é uma área que dá uma vista muito bonita de um lado para a lagoa, do outro lado para a montanha. O pessoal quer morar lá, né? Aquela região. A cidade quer caminhar para lá. Exatamente. Eu vejo assim, como área de desenvolvimento em Belo Horizonte, né, é um local mais prazeroso, mais assim, uma região planejada, que a pessoa pode comprar com a tranquilidade de saber que, de repente, não vai ter um prédio subindo na frente da casa dele, ou que vai virar um comércio ali do vizinho dele, né? Isso tudo está planejado, as regras estão estabelecidas. E com muita área verde, com facilidade de locomoção, sem ter trânsito. Como é que é o VGV lá? Qual que é, assim? Olha, vocês têm um cálculo? Ou ano a ano ele vai sendo revisto? Como eu diria assim, de 15, 20, 25, até 30 anos, né? É como se a gente olhasse no passado, há 30 anos atrás, para o Belvedere e tentasse imaginar quanto é que seria o VGV de tudo. Né? 1970, então, né? Quando começou muito difícil, lá, né? Assim, hoje é coisa de trilhões, de bilhões, desculpa, coisa de bilhões, é muito dinheiro, né? Mas tem que ter paciência, né? Tem que ter essa visão de longo prazo. Felizmente, os acionistas estão tendo essa visão. E esse é um grande prazer, um desafio, muito agradável. A turma que trabalha lá adora a empresa, Helenice, é impressionante, o pessoal gosta, porque primeiro, o escritório é lá, né? Que você sai de manhã, vê aquela lagoa maravilhosa, aquele espelho d'água, né? Lindo, céu azul, montanha, né? Ar puro, né? A questão é da mobilidade ali, que eu acho que vai tendo cada vez mais desafios. Né? Que é hoje o grande desafio do Belvedere. O poder público não assumir... Nova Lima, né? Vale do Sereno, né? Realmente foi o próprio Buritis já tem esse grande problema de trânsito. Né? Tem algum projeto assim da iniciativa privada caminhar com o poder público para obras ali? A gente, ou não? Não, internamente dentro da área toda da CESU, desses 27 milhões de metros quadrados, toda a parte viária é por conta da própria incorporadora, que é a CESU. Né? Ela que faz todas as avenidas, a infraestrutura toda, né? Esgoto, principal, e depois saneamento. Exatamente, com os parceiros a gente faz a infraestrutura de cada condomínio, né? De cada novo empreendimento lançado. E o que a gente espera é o grande anel rodoviário para poder desafogar Belo Horizonte, para que esse trecho da 040, hoje que já é uma avenida, né? Iluminada, inclusive, né? Eu acho também, já virou... possam ter um deslocamento, porque sempre vai ser necessário vir a Belo Horizonte, né? Para alguma outra evento, alguma consulta médica, alguma questão. Mas caminhando a cidade para lá, sim, cada vez se tornar mais independente. Né? A pessoa vai ficando por lá, né? Ela vem fazer o quê aqui, né? Então é uma tendência, né? Ou seja, o nosso podcast ele sempre tem uma pergunta, que é a pergunta XP, que é a nossa parceira, assim como a Gerdau. E eles fizeram uma pergunta bem interessante aqui, que eu vou ler para você, que é essa questão de planejamento, sabe? Que é o seguinte, olha, o Grupo ASAMAR, ele se aproxima do seu centenário, mantendo uma característica rara no mercado brasileiro, que é a capacidade de se reinventar ao longo das décadas. Ao olhar para 2032, que é quando o grupo completa os 100 anos, e além,
quais são os critérios que orientam as decisões de investimento do grupo e quais mega tendências você acredita que irão gerar mais valor para o Brasil nos próximos 20 anos? Bom, para falar do nosso projeto que a gente batizou, né, de Azamar 2032, há cerca de 6 anos atrás, depois a gente vai completar a história, mas depois de Matsulfo veio a Ali Combustíveis, né? Vendemos em 2018 e nesse período fechamos algumas empresas por questões também de uma crise ali dos anos 16, 17, 18, segundo o governo da Dilma, né, que o Brasil cresceu pouco, então os nossos negócios estavam muito alicerçados em crescimento do país. Tivemos a oportunidade de vender a Ali Combustíveis, vendemos muito bem em 2018, e fizemos uma grande reflexão com os acionistas em torno de 2020, 2021 e 2022 do futuro do grupo. Então, nessa ocasião, fizemos um realinhamento das expectativas dos acionistas com relação ao futuro, e eles falaram, ok, queremos continuar unidos como família, acreditamos, a vida inteira fomos empreendedores, a vida inteira as famílias tiveram bom retorno do capital investido, em termos de dividendos, né, para a própria manutenção das famílias, desenvolvimento das famílias, né? E, então queremos continuar unidos e estabelecer determinados aspectos, orientações para atingirmos em 2032, que é uma grande orientação do futuro do grupo. Isso foi muito importante para o grupo, porque alinhou as expectativas e temos algumas pré-condições estabelecidas, que são as seguintes: queremos continuar investindo, podemos continuar com esse sistema de parcerias, que foi uma inovação depois, até a época da fábrica de cimento, vendida em 1996, todos os negócios eram 100% dos acionistas do Grupo Azamar. A partir de 97, quando houve a terceira fase do grupo, foi a fase da Ali Combustíveis, como a principal empresa, assumimos nós, da terceira geração, à frente dessa fase e quebramos esse grande orientação que tinha de sermos donos de 100%. Por quê? Porque o mundo estava crescendo, nós não éramos um grupo tão grande assim que dispuséssemos de capital para fazer todos os empreendimentos. Então passamos a nos associar com outras famílias empreendedoras e começamos a área combustível, foi assim também, né, que depois juntamos com um outro empreendedor do Nordeste, né, na Metro, que é uma empresa de desenvolvimento imobiliário da mesma forma, na MASB, foi criada também nessa época, né. Então continuamos com essas parcerias com outras famílias, uma participação mínima em torno de 20%, em negócios que a gente tenha condições de participar do Conselho de Administração e tenha condição de influir positivamente nas decisões da empresa. Poder de voto. Poder de voto. Poder também de decisões estratégicas, quer dizer, tipo uma ação Golden Share, né? Mais ou menos assim. Mas ter essa condição de também opinar estrategicamente, né, no negócio. Porque, por exemplo, na área quando tivemos a corrente agropecuária, que foi aquele caso que eu te contei, nós não conhecíamos o setor agro, não tinha a menor vocação, não tínhamos assim, conhecimento. Trouxemos técnicos, mas é diferente, né? Quando o acionista não entende daquele negócio. Então, queremos continuar em negócios que a gente conheça, que tenha tradição, que tenha domínio, queremos continuar crescendo, estamos procurando novos negócios, vamos trazer a quarta geração, porque já que a gente vai continuar junto, a terceira geração já está subindo na idade, então precisamos trazer sangue novo, né, como acionistas para participar de conselho, eventualmente participar na gestão também. Então começamos a fazer esse trabalho, estamos procurando novos negócios. Um novo negócio que nós fizemos foi energia solar, né, implantamos duas usinas de geração distribuída em Pitangui e Capelinha. Tínhamos um projeto muito grande de usina União Energia. União né? Energia. Tínhamos um projeto muito grande de fazer uma geração centralizada, né, solar, mas centralizada em Bocaiúva, no norte de Minas. Temos lá uma fazenda muito grande, cerca de 10 mil hectares, uma região alta que tem uma excelente insolação, vento também. Então seria até quase que uma novidade ter uma geração híbrida, né, solar e eólica. Infelizmente esse projeto está engavetado por enquanto. Tivemos a aprovação da ANEEL, nos transformamos, né, em geradores, né, temos a concessão para gerar energia. Essa é a Álamo energia renovável, um investimento de 3 bilhões porque seria que vocês planejaram. De mais de 700 megawatts, realmente uma usina muito grande. Né? Muito. E teríamos que trazer lá em Bocaiúva. Entre Bocaiúva e Olhos d'Água, pegamos ali 2 municípios. Essa propriedade ainda é nossa e estamos aguardando o momento mais adequado para iniciar a implantação desse projeto. Foi aprovado ambientalmente, tivemos a concessão, né, da ANEEL como geradores de energia, mas infelizmente o Brasil acelerou muito nas usinas eólicas e solares,
Hoje está sobrando energia no Brasil, temos os problemas, né, de corte de energia, os curtailments de várias geradoras, então esse projeto está adormecido, esperando um momento mais adequado. Porque aí precisa de ter um investimento público na distribuição, né? Lá já existe a linha de transmissão. A transmissão, né? A transmissão já existe, nós já tínhamos até autorização também para conectar, né, numa rede de 500 kV, né, 500 mil volts, que já existe, né, uma conexão de cerca de 16 quilômetros, não é tão próximo assim, esse era um investimento nosso também, mas temos que trazer outros sócios, outros grandes consumidores de energia para implantar esse projeto e ter uma geração de energia renovável, né? E, lógico, com um custo mais baixo do que a energia adquirida das demais distribuidoras. Tem a vantagem ambiental e a vantagem econômica também, lógico, desde que a energia livre, né, que tanto se fala hoje no Brasil, que as empresas já têm acesso, o patamar dela hoje está muito baixo, como tem sobra de energia. Então, nesse patamar atual de energia no mercado livre, esse empreendimento não se justifica. Mas quando isso subir um pouco e tiver mais em condições de demanda, oferta e demanda mais ou menos estabilizada, como já foi no passado, a energia deve subir um pouco mais e esse projeto se tornaria viável. Mas está na gaveta, está adormecido. Esperando um ambiente de negócios melhor, mais favorável. Estamos olhando novos negócios ainda. Quais novos negócios, olha, Sérgio? Conta pra gente, dá um spoiler aí. Nesses últimos 4 anos, eu diria que nós olhamos talvez quase uma centena de negócios, mais variados possíveis. Vocês devem ter, assim, propostas... porque como a gente está no mercado, né? Ativo... Tem dinheiro, tem caixa para poder investir. Reputação, né? Já fizemos muitas coisas. Somos um grupo que, a gente costuma falar que nós não somos cheque, né? O cheque é o financeiro que tem, o banco que tem o cheque, né? Nós temos mais do que isso, nós sabemos fazer, temos, né, conhecimento de negócios. Tem lastro. Temos lastro, temos... Né, solidez financeira. Então as pessoas nos procuram apresentando muitos projetos e já estudamos de muitas coisas, muitas coisas na área de mineração, na área de reciclagem de produtos, data logística centers, reserva. Como é que está essa... Data center... Porque parece que é um negócio assim agora, né? É ouro, né? O data center. Todo mundo está olhando. É uma outra história interessante do grupo que eu acho que vale a pena a gente contar. Nós já tivemos data center. Chamava-se Ativa Data Center. Foi muito recente, foi a partir do ano 2012. Começamos a implantar sozinhos, né, do Grupo AZAMAR. Nos juntamos depois a CEMIG, que tinha a CEMIG Telecom. Ela já fazia o tráfego, né, de dados pela rede da CEMIG Telecom. Ela viu a oportunidade, então, de se ter um data center para também fornecer data center, utilizando também a rede dela para atingir diretamente os clientes, né, com uma área de data center, transmissão de dados. E implantamos esse projeto aqui em Belo Horizonte, e um projeto extremamente bem implantado, era um projeto de Tier 3, que é um padrão de confiabilidade, né, que dá 99,99% ao ano de disponibilidade. Então, tudo é dobrado, né? Então, são duas linhas elétricas que vêm da CEMIG de subestações diferentes, tem 2 geradores também em reserva ali, um para se faltar energia da CEMIG de uma subestação da outra, tem um gerador, se faltar gerador, entra outro gerador, e tudo é dobrado dentro do data center. Então, um data center assim, de espetacular, de primeiríssima linha, né? Só que nós nos antecipamos, porque nessa época não existia essa ideia da nuvem, né? As empresas não tinham comprado essa ideia. E aí é importante, mais um aprendizado, né? Às vezes, quando a gente se antecipa demais à inovação, e a inovação ainda não está assim tão madura, necessária, você não consegue fazer aquele negócio se viabilizar. O mercado não consegue enxergar. Não enxerga ainda, e aí começa a ser um trabalho de catequese, que é muito difícil, né, fazer uma catequese de mercado. Então, a inovação é importante, ela é boa, mas tem que saber o momento certo, né? Então, nós ficamos alguns anos com a CEMIG junto com a gente, tentando viabilizar o negócio, não conseguimos, depois vendemos para uma empresa chilena e saímos do negócio. Nossa, e agora está na crista da onda aí, né? E, infelizmente, a Codem Engenharia tem feito muitas obras de estrutura metálica para os data centers. Aí é bom que tenha a expertise da Codem, né, que é outra grande empresa também, unidade industrial em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Isso, uma das grandes empresas, né, no Brasil, né, de estrutura metálica. Mas, para a gente terminar o assunto da pergunta XP, né? Então, acho que é isso. A gente aprendeu realmente lógico que tudo tem competência, tem conhecimento, e lógico que tem sempre a providência divina, ou chamar a sorte, né? De entrar no momento certo, sair no momento certo, mas lógico, aliar, que eu sempre falo assim, acho que os nossos valores são muito adequados e seriam muito bons se todo o Brasil, principalmente, pudesse atuar com a questão de ética, questão de respeito às pessoas, respeito a contratos,
o famoso fio de bigode, né, que vale o fio de bigode. A gente fala segurança assim, jurídica, né? A gente fala para todos os nossos colaboradores, não assume algum compromisso que nós sempre cumprimos, né? Então tem que ter muito cuidado, estar muito seguro, né, do que vai ser prometido que nós vamos cumprir. Lógico que em algum momento a gente falha, ninguém é perfeito, mas esse é o drive que nós temos, a orientação que a gente tem, sempre querer fazer tudo muito bem feito, com muito capricho, sabe? Então, acho que aprendemos a abrir novos negócios, fechar novos negócios, vender, paralisar, saber o momento de iniciar, saber o momento de também fazer o stop loss, botar na gaveta, deixar adormecido, fazer o stop loss, que é parar de perder dinheiro. Então, preferível ter alguma perda de ficar sangrando a vida toda. Né? E acabar com a empresa, né? Como tantas outras que a gente já viu aí, que elas morreram, né? Porque às vezes insistir demais também não é uma boa estratégia. Né? Se já tem uma certa convicção que o negócio não deu certo, que não prosperou, é melhor parar e reiniciar alguma outra coisa, realizar aquele prejuízo, mas começar alguma coisa nova e que tenha mais perspectiva para o de crescimento, de resultado para os colaboradores, para os acionistas, para a sociedade em geral. Mas aí eu acho que é uma questão também de humildade, não é, Sérgio? Ter que ter essa visão de que, olha, vamos parar aqui para não piorar. A gente acredita muito na questão de estar sempre aprendendo. Né? A curiosidade é muito importante para os empreendedores, né? Tem que ter essa humildade, perguntar muito, né? E ver o que está acontecendo ao redor, procurar no mundo todo o que está se passando no entorno. Você tem ido muito, você tem viajado muito, tem ido à China, quem está indo fala que está assim, uma revolução, né? E é imbatível. Agora estamos organizando um time da CODEME para ir lá na China para ver o que está acontecendo lá, porque lá as empresas são 10 vezes maior do que a CODEME é hoje. A CODEME é uma das 3 maiores do Brasil, e lá as empresas médias lá são 10 vezes maior que a CODEME. Né? Então, assim, é uma coisa, outra escala, e a gente quer entender como é que é isso, né? Se funciona, o que tem de parte de engenharia, de novidade, equipamentos, automação, robôs. E já percorremos na área da CODEME toda a Europa, América do Norte, tudo que tem de novidade nós já absorvemos na CODEME. Já tem na CODEME lá, na fábrica de Juiz de Fora. De ponta, a empresa mais desenvolvida em termos de engenharia, tecnologia, e agora queremos então ver essa barreira da Índia, essa grande mistério que é a Índia, né? Essa grande escala que eles conseguiram atingir, para ver o que é aproveitável para nós aqui na CODEME, para continuarmos sendo uma empresa cada vez mais competitiva, e já somos, né? Tanto que a CODEME, a partir de 3 anos atrás, iniciou um processo de internacionalização, já temos obras feitas na América Latina, Caribe, Aruba, República Dominicana. É isso que eu queria saber de você, como é que está esse mercado lá fora para a CODEME? Ele está melhor do que aqui? Porque a gente sempre, quando conversa com players da construção civil, eles falam que aqui é muito, cada município é uma legislação, é uma regra, é um ICMS, é um licenciamento diferente e não tem padronização nas construções. Né? E lá fora não é mais celery, né, o processo. Infelizmente o Brasil se tornou um país extremamente burocrático e a questão das licenças ambientais travam muito, as aprovações de prefeituras, aprovações de projetos. A gente vê isso muito lá na CESUL, cada aprovação leva 3, 4 anos de cada gleba nova que vai ser desenvolvida. Então, esse é um tempo muito longo, né? Para a empresa esperar isso tudo, né? E fora a questão hoje, atualmente, dos juros altos, porque o governo gasta muito, então tem que manter os juros altos para poder tentar ter dinheiro para financiar o que o governo está gastando. E isso é um grande desestímulo, e fora toda a parte de insegurança jurídica, que você comentou aqui. Né? No Brasil, até o passado é incerto, então muda uma decisão do passado, né? Então, um transitado em julgado, né, que é a última instância do Supremo, de repente é revertido, né? E já tivemos isso, inclusive, em vários setores decisões, da economia, né? Mas o que acontece no Brasil é essa gangorra, né, de anos de maior voo de galinha, né? Anos de maior desenvolvimento, anos de desenvolvimento mais lento, depois sobe. Então, o que a gente procurou com a internacionalização da CODEME é, com as obras no exterior, procurar que as outras economias, quando o Brasil estiver no vale, que as outras economias estejam mais no topo, né, para poder equilibrar a nossa produção. Porque nós temos uma fábrica de fora com 500 funcionários, um custo elevado alto, né, um custo fixo alto, e temos que rodar, temos que ter obra para poder Essas estruturas metálicas, Sérgio, elas são usadas na construção civil, ou na construção pesada, ou para todo...
Qual que é o tipo de Olha, construção? na parte industrial, principalmente, minerações, siderurgia, cimento, papel e celulose, aí as estruturas geralmente já são feitas em aço. Então já é uma já vocação... saem prontas de lá? Já saem prontas para ser montado, mas muito em aço. E na parte mais urbana, né, os hospitais, shopping center, universidades, principalmente pela velocidade de construção, né? Então, porque são negócios que vão gerar renda quando prontos. Então, quando você antecipa a construção, menos tempo de construção, você começa a retornar o capital empatado mais rapidamente. Outro aspecto que tem favorecido muito a estrutura metálica atualmente é a questão de mão de obra, porque a estrutura de concreto ela consome mais mão de obra. O Brasil não está encontrando mais gente que queira trabalhar na parte de construção de obra, então a parte de aço ela exige menos mão de obra. Outro aspecto é, inclusive, a parte ambiental, porque o impacto ambiental é menor do que a construção em concreto. Então, a Codem hoje ela produz para o Brasil inteiro, é despachado por caminhão, né? Infelizmente não temos tanto transporte ferroviário, e para esses países da América Latina estão de caminhão ou de navio, né? Exportando. A posição de Juiz de Fora favorece muito a exportação para o Rio de Janeiro, e dali então distribuindo para a América Central. E agora estamos fazendo obra no Uruguai, Argentina e Uruguai, e aí ele vai de caminhão, mesmo que a logística mais adequada, né? Isso pode ter uma expansão aí de negócio? Depende, né? Depende. A Codem ainda tem capacidade instalada, poderia ter um terceiro turno, estamos trabalhando atualmente 2 turnos, poderíamos ter um terceiro turno, produzir ainda mais, né, na fábrica, baixando, né, os custos fixos, né, diluindo os custos fixos. Então temos capacidade de produção, e ali uma expansão é quando a gente realmente atingir toda a capacidade do que já está instalado lá, que não atingimos ainda, né? Então esperamos com esse mercado, e o grande sonho é para o mercado americano, quando as barreiras tarifárias não forem tão problemáticas, né? Esperar Trump passar, né? Acho que sim. Porque do jeito que está indo, né? Está caminhando, já tem um... E porque o mercado americano é um mercado muito grande e tem condição de atender. Ativo. E tirando hoje essa questão das tarifas, nós já seríamos competitivos nos Estados Unidos, mesmo com todo o custo de logística, levando as estruturas até lá. Nossa, olha só como é que dá para fazer no Brasil. Dá para fazer. E dá para competir no mercado externo. Internacional. Estamos fazendo o maior prédio em Punta del Este, Uruguai, um empreendimento Cipriani, que reformou a parte de um cassino antigo e está fazendo 3 torres lá, enormes, 240 metros de altura, uma das 3 torres, vai ser a torre mais alta da América Latina. E uma obra espetacular, né, numa região maravilhosa, que hoje muitos estrangeiros estão indo para Punta del Este como uma nova região de lazer, estão indo até para morar, férias, né? Para morar, para ter uma segunda residência, né? Saindo da Europa e indo para lá. O Uruguai é um país muito estável, pequeno, bem organizado politicamente e socialmente também. Então estamos lá bastante animados com esse mercado exterior, né? E aqui no Brasil, Sérgio, como é que está? Assim, você me falou antes da gente começar que já está 50 anos na empresa. Exatamente. Né? Gente, eu acho isso lindo, porque é construir uma história dentro da empresa, né? O que você está enxergando assim para agora a sucessão familiar? Você falou um pouquinho sobre isso, mas daqui para frente agora, você já está no conselho? Você já tem? Como é que estão os seus filhos, a família no negócio? Vocês pensam em colocar um CEO ou não? Nós já há muitos anos, desde a época da Servien, a administração da empresa era mista, com executivos de mercado e familiares. E nós continuamos até hoje assim e achamos que é um bom modelo para o nosso caso. Cada caso é um caso, né? Depende dos acionistas, depende dos negócios. E a gente gosta muito de trabalhar dessa forma, porque os executivos geralmente são muito atirados, querem aumentar a empresa, querem crescer, volume, faturamento. E acho que essa combinação com o acionista que é mais ponderado, sempre está um pouco mais pessimista às vezes, né? Que serve ali como um freio, então acho que esse acelerador e freio funciona bem. Então a gente tem atuado assim, hoje a diretoria executiva somos 5 primos, né, das famílias Moraes e Soares, temos 3 diretores executivos do mercado, já estão conosco há bastante tempo. 2 tiveram uma origem em funções muito básicas, muito humildes dentro do grupo, foram crescendo, muito interessante, né, e hoje são diretores,
Começaram como ajudantes de cantina, como faxineiros, como office boy. Praça da casa mesmo. Praça da casa, foram subindo, e isso, assim, a gente tem muito orgulho disso também, de ter satisfação, né, de ter conseguido propiciar isso para essas pessoas e para todos aqueles que também têm interesse em crescer junto com o grupo. Então, continuamos a investir, vamos desse modelo, temos que trazer a nova geração, como eu já falei para você. Né, a ideia é que a parte dos acionistas estejam no conselho, né? Também estamos agora reorganizando o nosso conselho com conselheiros externos, unindo as duas famílias nesse conselho. A diretoria, que a gente chama de diretoria executiva, a ideia é que a gente traga também pessoas da nova geração, os mais novos, para que comecem suas carreiras e possam ir crescendo e depois ir fazendo essa sucessão. Eu já estou no conselho, daqui a uns anos já saio do conselho também. A gente tem uma distribuição de idade, né, assim, na diretoria atual que permite essa evolução, né, diretoria, conselho, aposentadoria. Né? Então, novos chegando, então a gente faz uma reciclagem, vamos chamar assim, né, das pessoas. E estamos agora, durante esse processo, né, trouxemos a quarta geração, estavam totalmente desconectados do negócio, porque a empresa familiar a gente aprendeu que enquanto não tem a regra para entrar e nem a regra para sair, então é melhor não colocar ninguém. Então a gente acabou adiando um pouco esse processo, porque passando esse período também lá dos anos 2016, 17, 18, com muita instabilidade financeira e rearrumando a casa, e agora que a gente pôde respirar, agora que eu digo há 4 anos atrás, podemos respirar e começar a pensar, depois daquele alinhamento também que eu comentei dos acionistas, de olhar o futuro, né, fazer o projeto Azamar 2032, começamos então a reconectar a quarta geração, explicando para eles quais são os negócios que temos, como funciona a governança, e o que é uma empresa familiar, o que é conselho, parte executiva, e tudo muito por reuniões virtuais, porque as famílias são muito dispersas, né, em São Paulo, Rio, Brasília, interior de São Paulo. 25%, Helenice, da quarta geração mora fora do Brasil. Esse é um dado que nós, quando fomos conectar com a quarta geração, começamos a pegar os nomes, data de nascimento, estava casado, qual a profissão, o que estava fazendo na vida, né? Descobrimos que 25%, são 75% na quarta geração, é muita gente, né? As famílias mineiras eram muito... tinham muitos filhos, né? Muitos! Então, são 75 na quarta São geração. 75 pessoas? Pessoas, descendentes diretos, né, da família Moraes e Soares, dessas duas famílias, da quarta geração. Uma variação de idade aí bastante grande, né? De crianças ainda até os mais velhos na faixa de 50 anos. E muitos foram tomando outros rumos o que aconteceu na vida, foi isso, né? E o Brasil também oferecendo poucas oportunidades, essas pessoas tiveram a chance de, né, esses jovens, de ir para o exterior, fazer intercâmbio, estudar, passear com os pais. Preferiram ficar lá. E viram, infelizmente, a diferença, né, dos países desenvolvidos para o Brasil, e optaram por fazer suas vidas fora do Brasil. Então tem uma... Ou seja, agora vocês estão num... então a conexão com eles foi a maior parte. Num foi caminho com reuniões para poder virtuais, resolver isso. Reuniões virtuais com eles, fazendo toda essa parte de treinamento em finanças, muito na parte jurídica também. E no ano passado fizemos o primeiro encontro presencial deles, dos que puderam participar, aqui na região de Belo Horizonte, em Ouro Preto. Agora, em 2026, vamos fazer um outro encontro em Campinas, também presencial. A gente tem contato com 30 pessoas, 30, 40, porque nem todos podem, né, dedicar alguns dias fora do trabalho, fora do estudo. Mas estamos assim, muito confiantes nesse processo aí de sucessão e na continuidade do grupo. E os setores, assim, acho que Minas Gerais, mineração vai continuar muito forte, agora com a questão das terras raras, né? O aço, não tem nenhum substituto para o aço, ainda tem muita oportunidade de minério de ferro aqui no Brasil. Também. Minas Gerais, né, especialmente. A parte de reciclagem, da parte de logística reversa, muitas oportunidades também que vão surgir. Então, esses são os setores, a gente costuma atuar mais nos setores mais conservadores, né, mais da economia. Embora a gente seja muito aberto à inovação, a gente gosta, né, de correr atrás, de ter, né, produtos pioneiros, de andar na frente, né, e com essa conexão, olhando para fora do Brasil, vendo o que está surgindo de novo. Não ficar tão dependente do mercado interno. Espero que o Brasil crie condições mais favoráveis para o empreendimento, né? A gente olha muito a questão também das startups. Fizemos investimento em 4 fundos de startups, né, que investem em startups, para tentar também entender como funciona esse mundo, se tem alguma oportunidade para que essas empresas trabalhem para nós, de serem nossos fornecedores, parceiros, serviços, né, ou que a gente possa investir nessa empresa
esperando o resultado financeiro também, que elas de repente virem um unicórnio de $1 bilhão e que dê um bom retorno para nós. Né? Como tantas viraram, né? Fomos assim cautelosos, em vez de investir diretamente nas empresas, nas startups, preferimos investir nos fundos de venture capital, que eles escolhem ter todo o processo de seleção das empresas que fazem esse investimento. Então, também é uma forma de a gente nos mantermos com um olhar mais para frente e ver o que essa turma está inventando de novidade aí pelo mundo afora. Né? Sérgio, tenho aqui o Otacílio Soares, Tartar, que é muito nosso amigo, né? Trabalhou com você banqueiro, foi nosso banqueiro durante muitos anos, né? E conhecemos há muitos anos. Agora ele está lá fora, está em Portugal, está com a mais vinícola. Um, né, que foi para fora do Brasil. Pois é, né? Perdemos, mas ele está sempre aqui, né? Isso. Com a vinícola Domínio do Açor, lá em Portugal, é presidente da Câmara de Indústria e Comércio Luso brasileiro. Exatamente. Né? E trabalhou muito tempo com você. E aí ele me falou, Helenice pergunta para ele falar sobre a fundação. Adenauer, isso, né? Isso mesmo, a atuação do seu pai, Newton Cavalieri, Peter Nadas, Márcio Fortes, família Soares, Figueiredo Neves e Montemor, em Minas Gerais, para consolidação da entidade. Como é que é isso, né? Antes da gente falar sobre a DCE. Né? Isso, esse assunto é conectado diretamente com a DCE, né? Então é importante ter essa possibilidade também de falar aqui para a sua audiência tão qualificada, né? Da DCE, que é a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Essa é uma entidade internacional, nasceu na Europa em 1931 e depois foi se espalhando pelo mundo, chegou em São Paulo em 1961. O papai foi um dos fundadores, né, Newton Cavalieri, foi um dos fundadores. Eram 12 empresários paulistanos, que moravam em São Paulo. O papai é mineiro, não é paulista. E eles criaram, então, essa associação em São Paulo, que reúne empresários que querem conduzir os seus negócios com base nos valores cristãos. A gente comentou um pouquinho aqui, né? Essa questão da ética, do compromisso com a verdade, cuidar bem das pessoas, cuidar do meio ambiente, fazer negócios que sejam produtos e serviços que sejam úteis para a sociedade, criar essa prosperidade nas empresas que inclua também não só a parte financeira e econômica, mas que traga juntamente as pessoas também e benefícios para a própria sociedade. Né? Afinal de contas, tudo que nós temos de Deus deixou o mundo assim por fazer, né? Criou os minerais, a água, o ar, né? O céu, a terra, mas não criou o aço, não criou, né, o computador, o ar-condicionado, cadeiras, né? Máquinas aí da parte da comunicação, né? Filmagem. Né? Então, tudo isso foi desenvolvido pelas pessoas, pelo ser humano, com a sua inteligência, com a sua capacidade, e procurando fazer produtos que sejam úteis para a sociedade, que melhore a condição de vida da sociedade. Então, com esse espírito que a gente empreende, né? Com esse espírito de querer, lógico, ter resultado financeiro, ter lucro, mas também examinando a condição de trabalho, o tipo de produto que está sendo feito, recolhimento de impostos, tributos. Então, essa entidade ela toma os valores cristãos e dissemina isso nos empresários, para os empresários terem essa convicção, essa certeza que esse é, de fato, um bom caminho. Que esse é um caminho que leva a empresa a ser mais produtiva, ser mais eficiente, ter mais sucesso. Porque a sociedade começa a enxergar aquela empresa de maneira diferente. Começa a falar, puxa, essa empresa é diferente, é uma empresa que eu posso confiar, eles cumprem o que falam, eu quero fazer negócio com essa empresa. E, na verdade, uma empresa corrupta, quero trabalhar nessa empresa. A conta acaba chegando, né? Em algum momento. Não fecha, né? A conta, né? Exatamente. Né? Então, às vezes, a gente fala assim, esse é um caminho que parece mais longo, mas ele é o caminho, na realidade, é um longo caminho curto. Porque o dos atalhos, que é o caminho mais curto, ele acaba, como você falou, uma hora a conta chega. É um funcionário que não quer mais trabalhar, as pessoas que não querem se relacionar mais com aquela empresa, porque a empresa não é correta, não é honesta, os produtos não são adequados. Então, a gente dissemina esse valor na Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Vamos ter o Congresso Nacional aqui em Belo Horizonte, no dia 20 a 22 de agosto, agora de 2026. E o tema é ética, é propósito, é valores para construir um Brasil melhor. Vamos ter bons palestrantes aqui, uma parceria com a Federação das Indústrias de Minas Gerais. O evento vai acontecer na própria sede da FIEM. Tem vários palestrantes lá. Gente de primeira linha, né? Muito bom, né? Porque eles puderem participar. Eu vi a programação, ótima. E aí em São Paulo tinha o Peter Nadas, que foi um dos que ajudou a fundar a DCE em São Paulo. No Rio de Janeiro, Marcos Fortes, que também teve um papel importante no Rio de Janeiro na década de 70, 80. Era da construtora João Fortes. Aqui em Belo Horizonte, né? Os nossos tios também, ligados ao Grupo Azamar,
participaram também da criação da DCE em Belo Horizonte em 1966. A DCE Minas Gerais está completando 60 anos agora, em 2026. E Guido Figueiredo Neves, que faleceu agora, na semana passada, outros, Montemor, né, sócio do Zé Guido, e outras grandes figuras aqui de Belo Horizonte que ajudaram a criar a DCE, que continua funcionando até hoje. E ela tem no mundo inteiro, não é? Tem no mundo inteiro. São 40 Sérgio? países, com mais de 30 mil associados, em 40 países, na Europa, Ásia, África e América. Estamos começando, na Austrália não temos ainda, e agora estamos começando com mais velocidade nos Estados Unidos também. Começando por Miami, a parte mais latina, né, dos Estados Unidos. E tem essa aderência. Eu sou presidente da UNIAPAC, que é o nome internacional da DCE, União Internacional dos Patrões Católicos. Foi a designação criada lá em 1931, era na Bélgica, era em francês essa sigla, e eu atualmente sou presidente da UNIAPAC, DCE Brasil, e faço isso com muito gosto, com muito empenho, porque realmente acredito nessa forma de empreender e recomendo para todos aqueles que queiram aderir a esse propósito da DCE, que é um propósito muito elevado. Faz esse convite para os empresários, que eu acho que está precisando. Cresce as empresas e cria, né, melhores condições de vida para a população, para a sociedade em geral. Então, entre nos nossos sites também, tem a DCE Brasil.org.br, e tem vários estados que são 15 regionais no Brasil, e cada regional é muito atuante, conduz as reuniões, os encontros conforme a dinâmica da cidade, e realmente vale a pena se filiar a esse movimento empresarial. O movimento empresarial, então, reúne tem que ser uma empresa, né? Tem que ser um empresário, tem que atender a certos quesitos, né, para entrar. Embora ele seja muito útil também para advogados, né, porque estão no meio empresarial. Até o médico ele tem um consultório, uma clínica, ele é um empresário também, um empreendedor. Né? Eu já fui a vários almoços da DCE exatamente. E sou testemunha, que é um almoço-palestra e é sempre agregador, sempre eu saio melhor. É um ambiente muito leve também, porque as pessoas se tem conectam. Uma energia ótima. E a gente acredita que realmente o que dá essa fortaleza para a pessoa seguir a empresa, o empresário, o líder seguir nesse caminho correto, é realmente a fé, essa crença que esse é o melhor caminho e que os outros caminhos são tentadores às vezes, mas que não vale a pena correr o risco. Você tem algum santo, é devoto de algum santo, Sérgio? Não. Eu gosto muito de alguma, por exemplo, São Bento, né? Hora ele trabalha, né? Que hora, né? Ele labora. São Bento que tem lá o padre Luiz Henrique, né? Pároco, reitor da PUC. Eu gosto demais das missas dele. Santo Inácio, que é muito interessante, que é em tudo amar e servir. Porque nós, como líderes, estamos servindo, né? Servindo a sociedade, servindo aos nossos colaboradores. O que a gente chama os grandes livros de gestão falam disso, né, da liderança servidora. Então, é isso também, né? Essa missão de servir. Tem tudo a amar, que é gostar de fazer com prazer, gostar do que faz, gostar das pessoas, e servir também. Nós estamos sempre servindo a alguém. Né? Diferente, às vezes, do que a gente vê na política, que eles estão muito servindo a eles próprios. Né? Então, vamos torcer também que a gente consiga mudar nessa... A gente procura estar próximo dos políticos também para poder levar essa mensagem para eles. Né? Porque eles têm uma responsabilidade muito grande de serem os primeiros bons exemplos no país, assim como nós, empresários, também, né? Temos essa responsabilidade de atuar dessa forma. Mas está tudo interligado, não é, Sérgio? Acho que a política não anda sem o empresário que gera o imposto, que é a arrecadação para o governo e fazer os programas necessários, né, em todos os aspectos. É dessa forma que eu acredito que a economia funciona. Uma organização da sociedade melhor é essa, né? O governo se atende às suas atribuições específicas e toda essa parte de empreender, de prover os serviços, produtos, seja com a iniciativa privada, porque ela faz isso melhor que o governo. Né? Geralmente, quando o governo se mete a ser empresário, não é um bom empresário, né? Porque os governos mudam, a estratégia muda, né, a forma de pensar muda, não tem esse segmento, né, essa continuidade que as empresas têm, principalmente as empresas familiares. Daí eu sou um grande defensor também da empresa familiar, que é o nosso caso. Já estamos em 95 anos, aí esperamos chegar aos 100 anos e depois ultrapassar os 100 anos.
Sérgio, quero te agradecer demais. Muito obrigado, obrigada, Obrigado, viu, obrigado. pela entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada Tive a muito- você. Parabéns também pelo seu Obrigado. trabalho. Tinha muitas histórias aqui, mas uma hora passa rápido, né? Passa tão rápido, É, né? incrível. Olha só, já está na hora de terminar. Exatamente. Mas a gente Obrigado. tem depois outras conversas pela frente, porque eu Estou tenho sempre às certeza ordens. que o Grupo Azamar vai ter novidades aí pela frente. Se Deus quiser. Obrigado, Denise. Obrigada, viu, Sérgio? Gente, hoje então eu conversei com o Sérgio Cavalieri, presidente do Conselho de Administração do Grupo Azamar e também presidente do Conselho de Administração da Codeme Engenharia. Na temporada Minas S.A. Protagonismos em todas as plataformas de O Tempo. Muito obrigada pela sua audiência e até um próximo episódio. Minas S.A. Temporada Protagonismos. Oferecimento Gerdau. O futuro se molda. E XP. Realização O Tempo.